Olha, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, pediu que a CPMI do INSS apure se o ministro do STF, Alexandre de Moraes, teve acesso a documentos da investigação sobre o caso Master de forma irregular. Comigo aqui no estúdio, o repórter da coluna Igor Gadelha, Gustavo Zucchi. Bem-vindo. Você não morre mais, que eu falei de você agora aqui no programa. Isso aí, primeiro, boa tarde. Bom dia a todo mundo ainda. Estava aqui no switch escutando ali, lembrando da nossa conversa da última vez, justamente sobre esses encontros do Daniel Vorcaro, né? Esses encontros fora da agenda do Daniel Vorcaro com autoridades em Brasília, e cada dia a gente descobre um encontro novo, né? A última foi o encontro tomando uísque com uma leva de autoridades que poucos teriam acesso juntos dessa forma, né? E uma dessas autoridades que frequentemente está presente é o nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que agora vai ser alvo de uma forte investida da oposição. Isso porque, assim, falando de uma estratégia, de uma percepção de bastidores dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, que virou um adversário político do grupo bolsonarista, nunca esteve tão enfraquecido quanto nas últimas semanas por conta dessas denúncias, dessa relação entre Vorcaro e Alexandre de Moraes. Então, uma dessas iniciativas foi feita pelo líder da oposição no Senado, o Rogério Marinho, na CPMI do INSS. E o Rogério Marinho fez uma observação interessante sobre aquela nota do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que tentava explicar a matéria do Globo falando que no dia da operação que prendeu Daniel Vorcaro, houve uma troca de mensagens entre o banqueiro e o ministro do STF. Marinho explicou o seguinte: como que o gabinete de Alexandre de Moraes teve acesso a mensagens sigilosas, a mensagens que estão apenas entre os membros da CPMI e provavelmente o ministro relator no STF, que é o André Mendonça, como que o gabinete pôde ter acesso a essas mensagens a ponto de falar que houve uma análise técnica falando de que o número que o Daniel Vorcaro enviou as mensagens não foi o do ministro. Porque, em tese, um ministro que não é relator e que está sendo citado não deveria ter acesso a partes sigilosas do inquérito, a partes sigilosas dos documentos que a CPMI recebeu. Com o que foi tornado público pela imprensa, que a imprensa conseguiu com as suas fontes, não era possível chegar a essa conclusão de que o número não foi enviado. Tanto que a reportagem do Globo, ela depois explica que foi atrás de fontes da Polícia Federal, porque nem mesmo os membros da CPMI tinham acesso, naquele momento, ao número que o Daniel Vorcaro enviou cada mensagem. Isso eram dados que estavam apenas na posse da Polícia Federal. Então, o Rogério Marinho pediu ao presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, para que entre em contato com o STF e requisite como que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes pode ter formulado uma nota afirmando que fez uma análise técnica sobre os dados, alguns desses dados que não estavam sequer em posse da CPMI, que estavam em posse ainda apenas da Polícia Federal. É uma questão importante, justamente porque Alexandre de Moraes não é investigado, Alexandre de Moraes não está sendo alvo de nenhum inquérito por suas relações com Daniel Vorcaro, mas é fato também de que o ministro é citado em várias conversas do Daniel Vorcaro com a sua ex-namorada, ele é citado. Tem a relação da esposa do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, aquele contrato de 129 milhões de reais que acabou, parece que foi rompido antes, ficou ali na casa dos 80 milhões, que também, diga-se de passagem, é um valor bastante considerável, né? E uma série de relações ali, encontros, reuniões, encontro para tomar uísque, encontro para fumar charuto, um monte de coisa aí que precisaria de explicações bem detalhadas do ministro Alexandre de Moraes, mas que, apesar de não ser investigado, também não deveria ter acesso às mensagens, ao conteúdo sigiloso do inquérito contra o Daniel Vorcaro. Neila. Exatamente, assim, é interessante, né, porque como a pessoa se contradiz e um ministro, um advogado extremamente experiente se contradiz e foi pego na contradição aí pelos congressistas, pelos parlamentares. O Rogério Marinho disse muito bem, como que uma pessoa que diz que não recebeu uma mensagem
sabe tanta coisa. Como que uma pessoa que diz que não recebeu a mensagem disse o seguinte, peraí, esse número não é meu, mas ele enviou para... É porque foi uma nota extremamente contraditória. Ele enviou documentos para pastas específicas de número X e... Eu mesma não entendi a primeira nota que o ministro Alexandre de Moraes enviou. Assim, pelos arquivos que a gente teve acesso, que parte da imprensa teve acesso, algumas fontes, essas imagens, que seriam as imagens que o Daniel Vorcaro escrevia no celular para depois enviar como print em visualização única, elas estavam em pastas e nessas pastas havia um bloco de notas com alguns contatos, né? Certo. Nesses contatos, pelas pastas ali, depois a própria Polícia Federal explicou, olha, uma coisa não tem a ver com a outra, isso não é exatamente para quem ele enviou a mensagem, isso é o modo de guardar os arquivos aqui do sistema, não tem uma lógica específica. Tanto, repito, a reportagem da Malu Gaspar foi diretamente na Polícia Federal entender para quem que aquelas mensagens haviam sido enviadas. E as fontes da jornalista explicaram para ela que pelos softwares que a Polícia Federal utiliza para rastrear esse tipo de coisa, se entendeu que era para um número específico e esse número específico era entendido como pertencendo ao ministro Alexandre de Moraes. Depois até circulou fake news nas redes sociais de que não seria para o Alexandre de Moraes, seria para um Alexandre que seria um contador do famigerado careca do INSS e não é verdade isso, gente. Tanto que a CPMI já está de olho para saber em quem que era esse celular também, né? Exatamente. Olha, tem mais sobre o ministro Alexandre de Moraes. O vice-presidente da CPMI do INSS, o deputado Duarte Júnior, expôs em um requerimento público protocolado na comissão um número de celular atribuído ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, em material sobre o caso Master, número que nós tínhamos acesso. Esse número já mudou, inclusive, viu, pessoal? Não vão ter acesso a esse número que já mudou, mas o Duarte Júnior expôs o número. Isso, o Duarte Júnior protocolou ontem à noite um requerimento na comissão de inquérito, falando assim, pedindo para a operadora do número de celular, falar assim, a gente quer os dados de a quem pertence esse número e, né, quando que ele estava funcionando, né, os dados do número de celular que a operadora costuma ter. Justamente porque aí, depois das reportagens, depois da nota do ministro, a CPMI foi atrás de saber para quem era o número de que o Vorcaro enviou as mensagens no dia da prisão. E o Duarte Júnior deixa claro que aquelas mensagens ali para esse número pode configurar obstrução de justiça, no entendimento do vice-presidente da CPMI. Esse número, claro, no requerimento ele expõe um número, esse número, como a Neila falou, não funciona mais, é um número que, inclusive, nós, jornalistas, tínhamos acesso como sendo do ministro Alexandre de Moraes. E os membros da CPMI que eu conversei também falam, olha, a hora que bateu o olho e foi conferir no celular o número que a gente possuía, deu match, né? Como diria, deu match ali porque bate, é o mesmo número que configurava como sendo um antigo número do ministro Alexandre de Moraes. Então, quando a operadora, claro, esse requerimento precisa ser aprovado, a CPMI, a gente sabe que os requerimentos não têm uma facilidade em ser aprovados ali, que existem bloqueios do governo, bloqueio dos governistas, em outros casos, bloqueios da oposição. É um jogo político também, a CPMI é uma comissão política formada por políticos. Então, esse requerimento precisa ser aprovado. O requerimento está aqui atrás, inclusive a gente fez questão de bloquear o número, apesar de não funcionar mais, né? A gente bloqueou o número para não expor um possível contato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, mas esse requerimento precisa ser aprovado. Se for aprovado, é enviado para a operadora e a operadora prestaria os dados de quem é o titular, quem foi o titular dessa conta telefônica aí, desse número ligado a um aparelho de celular e que recebeu, no dia da prisão do Daniel Vorcaro, mensagens pedindo ajuda para ver se conseguia, de alguma forma, bloquear a operação. Vamos ver o que vai responder, se a comissão vai aprovar, mas assim, tudo muito nebuloso, tudo cheira muito mal e está faltando explicação de muita gente. E sabe qual é o problema? A CPMI do INSS se encerra no dia 26 de março. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, está caladinho e já nos bastidores sabemos que ele não vai estender essa comissão por vários motivos, principalmente por conta de pedidos de quebra de sigilo do Lulinha e de outras pessoas importantes. E aí vem Vorcaro no meio, vem ministros do Supremo Tribunal Federal, é ano eleitoral, Davi Alcolumbre não precisa se eleger,
mas tem muita gente ali, aliados que precisam se eleger, então ele não vai estender essa comissão, então... E uma coisa que sempre falam aqui em Brasília é que é isso, CPI, CPMI, sabe como começa e não sabe como termina. Quando a CPMI do INSS começou para apurar a farra do INSS, que foi um escândalo revelado aqui pelo Metrópolis e que envolvia uma série de personalidades ali, mas às vezes gente meio periférica, não tinha ali um grande nome da política, assim, né, que figurou entre os principais nomes do escândalo. Quando isso começou a respingar no caso Master, ou o inverso, quando o caso Master começou a respingar na farra do INSS, a situação mudou. Porque a gente tem caciques políticos, a gente tem ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente tem gente importante com poder aqui em Brasília, vendo o seu nominho ali nas mensagens, vendo, olha só, contando que tomava uísque com o Vorcaro em Londres, que fazia reuniões secretas aqui em Brasília, que recebeu o Vorcaro na calada da noite, lembrando um pouco o famigerado caso do Joesley Batista, que foi recebido pelo então presidente Michel Temer também na calada da noite, fora da agenda. Tinha uma suposta gravação. Todo mundo está com medo. E como você não sabe aonde vai respingar isso, a ideia é realmente, olha, não dê continuidade para a CPMI. Deixa a CPMI terminar, faz o relatório com o material que tem. Claro, o presidente da CPMI, Carlos Viana, vai insistir na ideia de levar à justiça para tentar prorrogar a CPMI, ele ia fazer isso semana passada, acabou não fazendo por causa da decisão do Davi Alcolumbre de manter aquelas aprovações dos 87 requerimentos, que foi derrubado depois no Supremo Tribunal Federal. Muita gente até falou em jogo combinado ali, mas deve ir à justiça para tentar prorrogar. Agora, a gente sabe que também o interesse de muita gente do judiciário de que essa operação, que essa CPMI cutuque ali certos pontos do caso Master também não é grande, então não deve ter toda essa vontade. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o senador. A gente falou com ele ontem, eu falei, senador, qual é a justiça que o senhor vai procurar para estender a CPMI? É o Supremo? É o Supremo. É o Supremo. Como diria, semana passada eu falei com o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, justamente no dia que o Flávio Dino deu a decisão ali contra a quebra de sigilo no caso da Roberta, empresária Roberta, esqueci o sobrenome dela. Luxinder, obrigado. Né? E eu perguntei para ele, mas a quem vocês vão recorrer? E ele falou assim, olha, chega um momento que a gente só recorre a Deus, viu? É isso, não tem mais a quem recorrer. No caso da CPMI e do INSS, Carlos Viana só pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está intrinsecamente ligado aí com a participação dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro, certamente não vão querer estender essa CPI. Tem a CPI do crime organizado que também tenta ali puxar, veja bem como o caso Master tem a ver com o crime organizado. A CPI do crime organizado que surgiu por causa da mega operação no Rio de Janeiro para apurar PCC, Comando Vermelho e outras facções criminosas pelo Brasil. E, de repente, também o caso Master vira um centro. Só que o problema da CPI é que, pelo entendimento do Supremo, eles estão saindo um pouco do escopo. Então, vão começar a bloquear requerimentos aprovados, convocações aprovadas. Quem convocou, por exemplo, os irmãos do ministro Dias Toffoli e a advogada Viviane Barça, esposa do ministro Alexandre de Moraes, não foi a CPMI do INSS, foi a CPI do crime organizado. Lá que eles conseguiram aprovar os requerimentos e que acabou depois os ministros do STF decidindo que, olha, nenhum deles tem obrigação de comparecer, nenhum deles tem sigilo, não precisa ser quebrado de ninguém, o sigilo da Maridit, né, que é a empresa dos irmãos do Dias Toffoli, a CPI do crime organizado não tem que mexer nisso porque não trata do escopo das investigações da CPI, então também está sendo barrada a investigação via CPI do crime organizado e tem a CPI do Master, que aí acho que já nem nasce, né? Nasce uma coisa... nem natimorta, porque para ser natimorta tem que nascer. Acho que não sai do papel mesmo também com o senador Alessandro Vieira ali, tendo mais assinaturas do que é necessário para fazer isso andar. A gente viu nos últimos dias que tem oposição até de bolsonaristas para investigar o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Olha, cobrindo o Congresso, como a gente cobre já tem um tempinho, as eleições estão chegando aí. Abril é o prazo para descompatibilização. Começa o momento da campanha de verdade. Qual é
qual é o motivo de um Congresso Nacional ficar brigando, colocando pautas de brigas e pautas caóticas em um momento pré-eleitoral. Vai ter um esvaziamento. Já está esvaziado. Essa semana, toda votação remota, e conversando com os líderes que estavam ali, eles falam assim, essa semana eu só estou cuidando de janela partidária, eu não estou cuidando de pauta, eu não estou cuidando de votação, é só janela partidária, porque agora você começa a compor o time, é a janela de transferências da política, né? No começo do ano a gente teve a janela de transferências do futebol para ver quem vai para cada time. Agora é a janela da transferência política, é a janela partidária. Você tira deputados de um partido, tira senadores de um partido e leva para outro e vice-versa. É um momento de composição. Justamente para saber quem que ali na frente vai estar à disposição do partido para se candidatar. Então, no fundo, ninguém quer discutir o caso Master. Deixa nas mãos do André Mendonça, ver o que ele tira ali, deixa nas mãos da Polícia Federal, ver o que eles tiram ali, vamos utilizar o que a gente tem, as ferramentas para desgastar um ou outro lado, né? Então, os governistas falando assim, vamos votar requerimento contra o Nicolas, porque o Nicolas viajou no avião do Vorcaro, e a oposição falando assim, não, vamos votar requerimento contra ministros, ou tentando envolver o Lula, o Lulinha, alguma coisa assim, mas fundo na investigação mesmo, acho que não vai nem dar tempo, como a Neila falou. No fim das contas, isso tudo vai ser utilizado para uma batalha eleitoral. E é isso. É o que teremos. É o que teremos, exatamente. Todo mundo, como eu falo, a eleição aqui em Brasília já começou em 2025. Esse ano, então, a gente tem a pré-campanha, mas muita gente já está em campanha para valer. É isso. Então, tudo de Daniel Vorcaro, pessoal, que vocês estão vendo agora no Congresso Nacional, essa luta toda, essa batalha toda, é para ser utilizada aí numa guerra de narrativas na campanha eleitoral que está muito próxima, está se aproximando. Já está acontecendo, mas se aproximando para vocês que vão precisar ver na televisão, nas redes sociais, no rádio. Então, muito em breve, essas narrativas de briga, usando Daniel Vorcaro, Banco Master e todas essas influências para vocês, já isso vai acontecer. Então, enquanto isso, a gente acompanha nos bastidores. Te agradeço mais uma vez, Zuc, pela participação com a gente. Imagina, é sempre um prazer estar aqui. Uma boa tarde a todo mundo que acompanha o Contexto do Metrópolis. Coluna Igor Gadelha, coloca aí pra gente. Igor Gadelha, por favor. Acessem lá a coluna Igor Gadelha no portal metrópolis.com. Obrigada. Imagina, obrigado. Até a próxima.